um dos vampiros de raça pura que adorava Iro Shukaka, Ternecia, havia sido derrotado por um aventureiro. Conteúdo patrocinado. Esta foi uma grande notícia que foi suficiente para abalar o mundo. No entanto, o maior efeito dessa notícia não foi na superfície da sociedade, mas em uma sociedade de indivíduos que se contorcia na escuridão, uma sociedade que era difícil até mesmo chamar de submundo. Os vampiros que adoravam Barurushap, o deus maligno das escritas estrangeiras, se agitaram. Depois que o vampiro de raça pura que era seu líder foi derrotado pelos vampiros de raça pura que adoravam o Iro Shukaka, eles deixaram o continente Bangaia e sobreviveram até agora permanecendo escondidos. No entanto, eles passaram muito tempo reunindo forças. Agora, eles decidiram que a morte de Ternecia, o desaparecimento de um de seus maiores inimigos, era uma boa oportunidade para restaurar seu status. Seria particularmente conveniente estabelecer uma posição no Ducado Artner do Reino de Orbalm e uma parte do Império Amid, onde um espaço vazio se abriu com a morte de Ternecia. Mas os Lâminas de 5 cores estavam trabalhando no Reino de Orbalm, liderados pelo novo aventureiro da classe S. Heinz. Sendo esse o caso, os vampiros se mudaram para Kalad, uma nação vassala marítima do Império Amid ao sul. Mas a Tempestade da Tirania, o grupo liderado por Schneider, o único aventureiro da classe S na região oeste do continente, estava trabalhando lá. No entanto, eles não haviam realizado nenhum feito importante recentemente. E a festa era comandada por alguém que, apesar de ser um aventureiro classe S, era um homem depravado que tinha uma queda por dinheiro, álcool e principalmente mulheres. Os vampiros pensaram que se esmagassem cada membro individualmente, eles poderiam ser vitoriosos. Depois de descobrir que um dos membros da Tempestade da Tirania era Zod, o vampiro de raça pura Zorcodril, eles tiveram certeza de que poderiam vencer. Gon, o líder dos vampiros, ouviu de seu mestre anterior que Zorcodril já havia sido derrotado nos tempos antigos. Segundo essa história, Zorcodril era o homem com menos talento em magia e combate entre os vampiros de raça pura. Segundo essa história, ainda durante a batalha entre Alda e Vida, Zorcodril foi o primeiro a cair na linha de frente. Foi dito que havia cerca de 100 vampiros de raça pura. Com uma centena deles, naturalmente, alguns deles se tornariam fracassos. Zorcodril foi um desses fracassos, o vampiro de raça pura mais fraco. Gon decidiu que esse era o caso depois de se lembrar das palavras de seu antigo mestre. Ele decidiu que o primeiro passo para governar a escuridão do continente Bangaia seria fazer uma baixa desse vampiro de raça pura, mesmo que ele fosse um fracasso, a fim de mostrar seu poder e o poder de seus seguidores. A Tempestade da Tirania cooperou com os planos de Gon quase rápido demais, separando-se um do outro. O próprio Gon, junto com seus subordinados de elite, cercou Zorcodril e atacou. Que frágil! Vários cadáveres de vampiros cobriam a planície, que estava em ruínas como se uma tempestade ou furacão tivesse passado. E impossível! Os vampiros de elite que eu mesmo criei, e em um único instante. Todos eles tinham pelo menos status de contagem, rank 10 e acima. Gon gritou. Ele estava imóvel no meio da planície, simplesmente estremecendo com um monstro de músculos diante dele. Apenas 1 minuto atrás, havia uma pessoa esbelta e cavalheiresca entre o auge de sua vida e a meia-idade parado ali. Mas agora havia um monstro coberto de músculos de aço. Você ainda é jovem, mas seus olhos envelheceram muito? Perguntou Zod, que agora parecia um organismo completamente diferente, quanto mais uma pessoa diferente. Eu quebrei os que você levantou em questão de segundos. Agora então é a sua vez. Parecia que Gon ainda não havia aceitado a realidade. Não se engane. Não há chance de que eu, Gon-sama, que serve ao deus maligno das escritas estrangeiras, seja derrotado por alguém como você. Gon, que alcançou o status de Imperador Vampiro, usou a habilidade Shan Revocation para lançar ataques de atributos de fogo, vento e terra em rápida sucessão. Zod afastou tudo isso com sua força física avassaladora. Ele balançou o braço rapidamente para extinguir as chamas, e a lâmina de ar e a lança feita de minerais simplesmente ricochetearam em seus músculos peitorais e abdominais. Quem está se enganando é você, seu jovem podre. Conteúdo patrocinado. Zod diminuiu a distância entre ele e Gon em um único instante, o chão sob seus pés esmagado e quebrado. Durante o momento em que o feitiço defensivo que Gon lançou em reflexo foi quebrado, ele percebeu o verdadeiro significado das palavras de seu ex-mestre vampiro de raça pura.
Zod tinha o menor talento em magia e combate entre os vampiros de raça pura, mas compensava isso com uma força física avassaladora. Durante a batalha entre Alda e Vida, ele lutou mais na frente e mais ferozmente do que qualquer outro com essa força física, e depois de suportar mais ataques do que qualquer outro, foi o primeiro a cair. Pegue isso! Relâmpago explosivo violento. Quando Zod começou a vibrar em velocidades tão altas que seu corpo começou a borrar, relâmpagos irromperam furiosamente dele. A armadura de Mithril de Gon, que deveria resistir até mesmo à magia dos mestres magos, foi perfurada por aquele raio e seu coração foi incinerado. Ele desmoronou e caiu, junto com suas ambições. Zod, que estava exalando um cheiro acre e iônico, certificou-se de que Gon havia parado de se mover e exalou. Fuxururu asterisco. Assim como as enguias elétricas que habitam a Terra que têm raios percorrendo seus corpos sem usar mana, esse foi o movimento da minha técnica muscular que produz raios com nada além da vibração dos meus músculos. Este é o poder da ciência que foi transmitido por Solder, o campeão escolhido por Peria, a deusa da água e do conhecimento. TLN asterisco. Esta parece ser uma frase de efeito de outros personagens musculosos japoneses. Não, isso não é completamente ciência, disse Lissana, que estava lá antes que Zod percebesse. Solder choraria se ouvisse isso. Ela também não lidava bem com machos. Fuô! Lissana dono, que rude da minha parte, disse Zod, recuperando apressadamente sua aparência. Ele usava roupas que eram itens mágicos que podiam ser restaurados canalizando mana através deles, não importa o quanto estivessem rasgados, permitindo que ele voltasse à sua verdadeira aparência muscular a qualquer momento sem hesitação. E o Schneider dono e os outros? Ele perguntou. Eles já terminaram e estão voltando, disse Lissana. Ao contrário da sua situação, não conseguimos resolvê-lo apenas atingindo-os algumas vezes, por isso foi um pouco problemático. Os vampiros tentaram persuadir Schneider com as lágrimas de uma escrava. Dalton, o mago espiritual com um moicano que escondia o fato de ser um elfo negro, foi desafiado para um concurso de bebida enquanto o dançarino anão Merdin foi desafiado para um concurso de dança. Lissana estava ocupada fazendo os preparativos para seu próximo trabalho com o mestre da Guilda dos Aventureiros. Parecia que Gon e seus seguidores usaram outros métodos além da batalha contra todos, exceto Zod. Eles foram inesperadamente sábios. Eu vejo. No entanto, parece que causei problemas para todos, disse Zod. Não é realmente sua culpa, é Zod? Disse Lissana. Mas este incidente foi causado por meus irmãos, mesmo que eles tenham se desviado do caminho. Zod continuou enquanto reunia e enterrava os cadáveres de Gon e seus subordinados. Na sociedade moderna, Gon e seus subordinados eram monstros que adoravam um deus do mal, mas Zod se lembrava dos tempos em que o vampiro de raça pura que era o pai de Gon era um crente de vida. Eles foram companheiros de armas na batalha contra o Rei Demônio, os irmãos de Zod que sentiram a bondade da deusa e se tornaram vampiros ao lado dele. Como eles não mostraram sinais de reforma, Zod não foi capaz de permitir que eles escapassem. Mas ele queria pelo menos enterrá-los como um ato final de compaixão. Se você vai falar assim, então eles também são filhos do meu antigo companheiro. Lissana, que era a encarnação de Jurizana-Pipe, lutou por vida contra Alda ao lado de Zod antes de ser selado, assim como o mestre de Gon. Zod foi derrotado há 100.000 anos e selado até recentemente, enquanto Lissana usou o sistema de círculo de transmigração do Rei Demônio para renascer. O mestre de Ternessia e Gon foi derrotado, mas conseguiu sobreviver. No entanto, no final, eles caíram tão baixo que se tornaram cães de caça para deuses perversos. Bem, tenho certeza que essas pessoas tiveram suas próprias lutas, disse Lissana. Não há como dizer o que seria de nós se tivéssemos dado um passo errado também, Zod concordou. Conteúdo patrocinado. Os dois, que agora estavam com um humor um tanto triste, completaram os túmulos com lápides vazias e voltaram para a cidade. Ai! Lissana de repente levou a mão à cabeça. Qual é o problema, Lissana dono? Foi um ataque inimigo? Zod começou a bombear os músculos de seu corpo mais uma vez. Não, não é um inimigo, Lissana disse, franzindo a testa. Esta é uma mensagem divina. Aquele Hicklin, por que ele se esforçou tanto? E sentir que estou de ressaca quando não bebi nada é o pior também. Gubamon, que havia terminado de mover sua valiosa coleção para uma base que Ternessia não conhecia, soltou um suspiro pesado e cansado. Meu Deus, aquele jovem meio vampiro, ele nos atormenta sem fim.
Após esses eventos, depois que Vandaliel desapareceu no calabouço do esconderijo de Ternessia, Gubamon e Birkini entraram no calabouço para matá-lo juntos. No entanto, o calabouço não passava de um único andar com poucos cômodos, e Vandaliel não estava em nenhum deles. Havia casos raros em que a escada que levava ao próximo andar estava habilmente escondida. Então ele e Birkini procuraram por um tempo no caso de esta ser uma daquelas masmorras, mas tal truque também não estava presente nesta masmorra. Era provável que Vandaliel tivesse usado magia de atributo de tempo ou um item mágico para se teletransportar para longe da masmorra. Depois de chegar a essa conclusão, Gubamon e Birkini não tiveram escolha a não ser deixar o calabouço para trás. E então eles moveram suas bases com grande pressa. Ternessia havia morrido, mas Gubamon e Birkini sabiam que Vandaliel parecia ser um espírita. Não havia garantia de que o espírito de Ternessia não os entregaria a Vandaliel. Eles acompanharam Ternessia por mais de 100.000 anos, mas foram eles que tentaram trair aquela pessoa que havia sido sua companheira desde a Era dos Deuses. Então era difícil imaginar que ela tentaria mantê-los seguros agora. Maldições, o que devemos fazer agora? Mesmo se eu cooperar com Birkini. Espere. Posso confiar nele? Birkini era um amigo jurado de 100.000 anos que adorava o mesmo deus maligno. No entanto, não foi ele quem sugeriu a Gubamon o plano de transformar Ternessia, outra amiga jurada, em sua marionete? E agora que ele havia falhado, quem diria que ele não tentaria fazer a mesma coisa com Gubamon? Birkini disse que se ele e eu unirmos forças, podemos matar aquele jovem. Unir forças. Será que aquele patife pretende me transformar em sua marionete a seguir? Possivelmente foi a vez de Gubamon ser o alvo do que eles tentaram fazer com Ternessia. E assim o sistema cooperativo entre os vampiros de raça pura que adoravam Iriushukaka, o deus maligno da vida alegre, começou a desmoronar. Marshuzar von Belvoode Amid, o imperador do Império Amid que havia acabado de terminar seus vários deveres diários, ficou surpreso ao ouvir este relatório, embora a expressão em seu belo rosto meio-elfo não tenha mudado. A surpresa que ele sentiu pode ter sido maior do que quando ouviu a notícia do exército de expedição de 6.000 retornando como mortos-vivos. Essa não é uma expressão metafórica, é? Ele perguntou. Não disse o chefe da inteligência secreta do Império Amid. De acordo com os espiões, o castelo do Artner do Xi está fisicamente inclinado. Eu vejo. Agora que o Império Amid havia ocupado o Ducado de Sauron, novas terras se tornaram adjacentes ao Império, e o Ducado de Artner era uma delas. Os movimentos do Ducado de Artner foram assuntos importantes para o Império. Assim, ele vinha aumentando o número de agentes ocultos no Ducado por um tempo, mas o relato de que o castelo havia virado fisicamente era difícil de acreditar. Se fosse um forte adjacente ao Ninho do Diabo, poderia ter sido explicado, mas era inédito que um castelo no lugar mais seguro, a capital de uma nação, tombasse. Conteúdo patrocinado. No mínimo foi um evento historicamente incomum. O relatório continuou. Além disso, parece que o mestre da Guilda dos Magos de Ninelan, Kinarp, acabou trabalhando com vampiros de raça pura. Essa é uma informação interessante. Mas como você descobriu isso? Perguntou Marshuzar. Não acredito que isso seja algo que possa ser descoberto apenas por agentes secretos. Isto é, por alguma razão desconhecida, ele e seus subordinados levaram a prova aos consulados de outros ducados e confessaram tudo, disse o chefe da inteligência. Isso está ficando cada vez mais difícil de acreditar, disse Marshuzar, pressionando a mão na testa. Mas ele ouviu essa informação confirmada por várias fontes, então não parecia ser uma informação falsa ou um boato falso. Coloque as mãos na informação que o mestre da guilda confessou, imediatamente. Continuando da última vez, está a nossa chance de espremer o pus. Quanto ao incidente do castelo tombando, deixe para lá por enquanto. Faremos com que os mendigos bem-sucedidos tomem medidas antes que façam muito barulho. O Império Amid havia derrotado e ocupado o Ducado de Sauron, mas não era como se eles não tivessem gasto nada para isso. Claro, o Império não poderia simplesmente matar todos os habitantes do Ducado de Sauron. Então os magistrados precisavam ser enviados para as cidades e os chefes das vilas precisavam ser substituídos para governar o povo enquanto os mantinham reprimidos. Mas os habitantes do Ducado que há muito lutavam na linha de frente contra o Império não abanavam o rabo tão facilmente. Mais tempo era necessário para discipliná-los.
Já havia relatos de que os cavaleiros e soldados sobreviventes estavam formando uma resistência. Se o Império baixasse a guarda, o tapete seria varrido sob seus pés. Se o Império tentasse invadir o Ducado de Artner em tal estado, as extensas linhas de abastecimento e as bases militares com falta de pessoal dentro do Ducado de Sauron seriam expostas à resistência. E mesmo que fosse possível atacar o Ducado de Artner e ocupá-lo, a área de superfície adjacente ao restante dos ducados do Reino de Orbaum só aumentaria. Os homens da nação Escudo-Mirg se destacavam em batalhas defensivas, mas mesmo que estivessem posicionados lá, não era como se fortes e paredes resistentes simplesmente crescessem do nada, então eles não seriam capazes de defender todos os lugares ao mesmo tempo. Em outras palavras, no momento em que o Império Amid aproveitasse esta oportunidade para invadir o Ducado Artner, seria derrotado, não importa como as coisas acontecessem. Alguns com um olhar estratégico aguçado seriam capazes de perceber isso, mas havia alguns nobres que não conseguiram nada na guerra anterior, cujos olhos estavam nublados pela inveja daqueles que ganharam novas terras e altos cargos na corte. Alguns deles tinham olhos ruins para começar. Vou levar em consideração suas preocupações, disse o chefe da inteligência. Não dê atenção a eles, disse Marshuk-Zaro. As pessoas são sempre uma mistura de bons e maus. Para cada grande pessoa, há mais 10 tolos misturados com eles. E era dever dos que ocupavam cargos superiores usar bem essas pessoas. Marshuk-Zaro pediu licença ao chefe da inteligência e rapidamente convocou o marechal, o ministro de Assuntos Gerais e o ministro das Finanças, um após o outro, para ouvir seus relatórios e dar-lhes ordens. Depois disso, houve relatos de inúmeros incidentes ocorridos no Ducado de Artner, mas embora Marshuk-Zaro estivesse interessado neles, ele não ficou surpreso. Mesmo quando ele ouviu que uma masmorra apareceu perto de uma cidade e causou um grande tumulto de monstros, ou quando ele ouviu que a religião de vida estava se espalhando inesperadamente nas aldeias agrícolas. O súbito aparecimento de uma masmorra foi algo como um desastre natural, e agora que o Ducado de Artner se tornou a linha de frente na batalha contra o Império Amid, ele não considerou incomum que a religião de vida estivesse se espalhando em um ato de resistência. Embora fosse uma informação valiosa, também era diversão para o ocupado Marshuk-Zaro. Era semelhante a ler uma revista semanal na Terra. No entanto, quando a agência de inteligência relatou mais uma informação que deveria ter terminado em mera diversão, Marshuk-Zaro ergueu as sobrancelhas. Isso é verdade? Ele perguntou. O relatório que ele ouviu foi que os Ghouls of the Devils no Artner Duchy não podiam mais ser caçados. O funcionário de inteligência de alto escalão ficou surpreso ao receber essa pergunta em troca, mas ele rapidamente acenou com a cabeça. Eu fui enganado, pensou Marshuk-Zaro enquanto franzia a testa. Pensar que ele se moveria tão rapidamente e naquele lado da cordilheira. Diga a todos os nossos agentes ocultos para investigarem tudo o que puderem sobre o Dhampir de nome Vandaliel, não importa o quão trivial seja, ele ordenou. Cerca de um mês depois, os agentes ocultos de Marshuk-Zaro relataram que a mina administrada por escravos no Artner Duchy havia desabado, que um Dhampir chamado Vandaliel havia sido tratado como um santo nas aldeias de cultivo visitadas durante a investigação e que Vandaliel havia aparecido na guilda dos aventureiros na cidade de Niarki. Marshuk-Zaro não conseguiu ler completamente as intenções e motivos de Vandaliel, mas tinha certeza de que Vandaliel estivera envolvido em todos os incidentes ocorridos no Ducado de Artner. Ele informou a todos os seus agentes ocultos estacionados em locais adjacentes à Cordilheira da Fronteira sobre o nome e a aparência de Vandaliel, e ordenou que ficassem de olho nele. No momento em que a ordem chegou até eles, as aldeias de cultivo já haviam desaparecido misteriosamente e foi anunciado que a Ordem dos Cavaleiros do Lobo Vermelho de Lord Lucas havia se sacrificado para derrotar monstros perigosos. Conteúdo patrocinado. Aliás, mais tarde, Marshuk-Zaro soltou um grande suspiro ao ouvir que Heinz havia exterminado o vampiro de raça pura Ternessia, foi promovido à classe S e alcançou o status de nobre honorário. Sem saber para onde foi o resto do corpo dela, ele esmagou a cabeça dela sem hesitar. E ainda restam 2 cabeças. E embora honorário, ele é um conde. Tanto ele quanto Vandaliel são problemáticos. Schneider, que estava dormindo de bruços com montanhas de ervas secas empilhadas em montes em suas costas e incendiadas, ergueu uma sobrancelha quando Lysana voltou e falou com ele. Uma mensagem divina de Hicklin?
Você era uma deusa do atributo do tempo? Schneider perguntou a ela. Normalmente as mensagens divinas eram coisas que os deuses enviavam aos seus crentes ou seguidores. A própria Lissana uma vez explicou a Schneider que esse padrão não se originou de simples relações hierárquicas, mas porque as mensagens divinas precisavam utilizar uma conexão mental entre o alvo e o Deus. Não, disse Lissana. As coisas estão estranhamente diferentes de quando eu estava do lado do rei demônio, mas agora sou uma deusa do atributo vida. Então Hickley não tem nenhuma conexão comigo, mas, apesar de estar reencarnado, ainda sou uma deusa. Então é possível que ele se comunique comigo através de uma mensagem divina. Hickley realmente se esforçou. Ele sentiu uma dor tão grande como se seus ossos estivessem sendo arrancados. Até mesmo Lissana experimentou uma violenta dor de cabeça que teria feito uma pessoa normal perder a consciência devido ao choque. Show, o que é isso? A fala de Dalton tornou-se inarticulada como resultado de sua competição de bebida. Ele está perguntando então sobre o que é isso? Disse Merdin, traduzindo para ele. Ele disse que quer que eu passe uma mensagem para Zantark, disse Lissana. Zantark? Não Zantação ou Tio Zazata, mas Zantark Sama. Isso não é um deus? Merdin exclamou. Merdin, por que você está tão surpreso? A Lissana Chan na frente de seus olhos é uma deusa também, sabia? Dalton apontou. Eu não quero ouvir isso de um elfo bêbado, disse Merdin. Na verdade, Zantark Sama, a quem nós, anões, adoramos como nosso deus ancestral, está em um nível diferente, não é? Bem, você está certo, mas você sabe. Mas foi aquele deus da guerra que lutou de frente contra Belvoor e os outros campeões, disse Lissana. Foi uma batalha defensiva para mim, acrescentou Zod. Zantark, que se fundiu com os deuses do mal, participou da batalha entre Vida e Alda, ficando ao lado de Vida contra Farmão-Gold, o campeão que ele mesmo escolheu. Mas esse conhecimento não permaneceu nas lendas e mitos da sociedade humana. Era uma verdade histórica que Schneider e seu partido aprenderam com Lissana e Zod, mas não sabemos para onde ele foi depois disso, não é? Como devemos transmitir esta mensagem? Schneider perguntou. Isso é, em um lugar onde meus olhos não podem ver, disse Lissana. O que isso deveria significar? Perguntou Dalton. Ele disse, o que isso quer dizer? Disse Merdin, traduzindo. Enquanto todos pensavam profundamente, Schneider instintivamente entendeu o que aquelas palavras significavam. Em outras palavras, é em algum lugar onde não há guildas dos magos que cultuam Hickley, uma cidade, país, continente. Tudo bem, vamos para o continente negro? E assim começou a próxima aventura da Tempestade da Tirania. A propósito, o que você está fazendo? Oh, isso é chamado de mochabustão. É uma terapia que estava escrita em livros antigos. Não, eu sei disso. Eu sei disso, mas estou perguntando por que você está fazendo algo assim. Bem, eu estava tendo a sensação de que me canso facilmente hoje em dia. Eu queria testar isso. Você tem a habilidade e resistência a todos os atributos, então que efeito você espera que a mochabustão tenha sobre você exatamente? Conteúdo patrocinado. O Goblin Bárbaro final caiu com um grito agudo. Conteúdo patrocinado. Vencemos, sussurrou Kazin, depois de se certificar de que o inimigo não estava mais se movendo e que não havia mais inimigos. Sim, nós ganhamos. Com apenas nós, disse Fester. Contra 4 deles de uma vez também, acrescentou Zeno. Os 3 aventureiros inspiraram, cheios de emoção. E então eles gritaram. Vei fiz e fizemos e fizemos isso com apenas os 3 de Us. Tudo bem, mas vamos ficar quietos. Afinal, ainda estamos em uma masmorra. Isso mesmo. Zeno, você está sempre calmo, hein? O que você faria com o Scout que não está calmo? Os 3 se acalmaram e rapidamente verificaram se os cadáveres dos goblins bárbaros tinham alguma pedra mágica ou não antes de prosseguir. Depois de retornar do Vale de Gara à superfície, Kazin e seus amigos olharam para suas finas placas de metal que se assemelhavam a guild cards enquanto carregavam as Magic Stones e os materiais de volta. Essas cartas de masmorra são muito úteis, hein? Vandaliel inspecionou o item mágico no ramo da guilda dos aventureiros da Vila de Cultivo que inseria informações nos cartões da guilda e reconstruiu a máquina deixada na guilda dos aventureiros de Talosheim para emiti-los. Essas cartas, que eram feitas de Dark Copper, sangue de Vandaliel e sangue dos donos, tinham a função de permitir que seus donos se teletransportassem dentro das masmorras, com algumas condições.
Aparentemente Vandaliel queria fazer isso para que pudéssemos nos teletransportar entre as masmorras, mas isso é conveniente o suficiente. Os cartões só permitem o teletransporte para a entrada dos andares que o dono do cartão já alcançou antes, mas suponho que seja normal. Isso não é normal. Usar os dispositivos que foram criados por alquimistas de primeira linha que estão instalados em certas masmorras ou subir todas as escadas é a maneira normal de se movimentar. As masmorras eram ninhos de monstros perigosos, mas ao mesmo tempo, eram tesouros de recursos. No entanto, para usar esses recursos, a maioria das masmorras exigia que os aventureiros os carregassem nas costas. A menos que alguém tivesse uma caixa de itens ou uma de suas contrapartes inferiores, que ainda eram raras e valiosas, tivesse um companheiro capaz de usar magia de atributo espacial ou o layout da masmorra permitisse que carruagens ou vagões fossem trazidos para dentro, apenas o que poderia ser realizado à mão pode ser retirado do calabouço. E considerando que os monstros podem atacar no caminho, não se pode carregar tanto quanto fisicamente possível. Mas essas cartas de masmorra tornaram as coisas muito mais fáceis. Se alguém alcançasse o andar-alvo uma vez, eles seriam capazes de se teletransportar, não precisando gastar energia para chegar lá na próxima vez. Além disso, ao chegar às escadas, pode-se retornar à superfície em um instante. Claro, sem custo de tempo ou resistência. Dependendo do que precisava ser feito, era até possível simplesmente caçar monstros perto das escadas, voltar para as escadas quando materiais suficientes fossem reunidos, voltar para a superfície, deixar os materiais lá e voltar para a masmorra. Afinal, as masmorras estão em outro nível. Monstros fortes surgem infinitamente, então podemos ganhar toneladas de pontos de experiência. Sim, o máximo que tínhamos na vila de cultivo eram monstros de nível 2. Esta foi a razão pela qual a existência de dungeons era importante para aventureiros amadores como Kazim e seus amigos. Eles podiam encontrar monstros com mais frequência do que em Devilsnes comuns. As masmorras eram tesouros de pontos de experiência, desde que tivessem a capacidade de derrotar os monstros. No entanto, teríamos achado difícil chegar ao último andar do Vale de Garan se estivéssemos exatamente como éramos quando vivíamos na vila de cultivo, disse Zeno. Eles derrotaram um grupo de goblin bárbaros sem sofrer nenhum ferimento. Embora suas habilidades tenham realmente crescido, as principais razões foram porque seus valores de atributos aumentaram explosivamente sob os efeitos da habilidade fortalecer seguidores de Vandaliel e porque seus equipamentos melhoraram significativamente. Por serem amigos de Vandaliel, Kazim e seu grupo não receberam nenhum equipamento especial de alta potência. Suas armas e armaduras começaram a mostrar sua idade na batalha contra a Ordem dos Cavaleiros dos Lobos Vermelhos. Então eles simplesmente pegaram emprestado o mais barato dos equipamentos iniciantes comumente usados em Talosheim. Aquele equipamento iniciante barato ainda era muito mais poderoso do que os itens de baixa qualidade com os quais eles se equiparam antes, no entanto. Isso é verdade, Kazim concordou, olhando para o escudo e armadura adamantite com os quais ele estava equipado agora. Eu poderia ter me ferido se estivesse usando meu antigo escudo e armadura. Seu novo equipamento era muito superior em capacidade defensiva ao escudo e armadura de bronze fundido que havia sido feito despejando metal fundido em moldes e até um pouco mais leve. Sim, aquele Gi-san teria ficado muito bravo se disséssemos a ele que queríamos itens de metal fundido, disse Fester. Ele dizia, só faço armas forjadas. A espada de Fester foi outro item forjado por Datara. Era um item barato, por isso era muito menos afiado e sólido do que os produtos nos quais Datara colocava todo o seu esforço. No entanto, se Fester fosse chamá-lo de item barato na guilda dos aventureiros na cidade de Niarki, os aventureiros da mesma idade discordariam, simplesmente assumindo que Fester era uma pessoa rica. A Atareya-san e os outros. Eles são boas pessoas, mas o bom senso de todos está um pouco errado, disse Zeno. Seu equipamento também foi claramente atualizado. Ele havia recebido itens sobras que os aventureiros de nível intermediário usariam habitualmente. Conteúdo patrocinado. Talosheim estava isolado do mundo exterior, então a economia e as informações externas não tinham influência aqui. Um passo fora da cidade exporia a pessoa a monstros de nível 3. Raptors ferozes com presas e garras afiadas e monstros mais poderosos do que eles. Ser capaz de sobreviver em tal ambiente era considerado um requisito mínimo.
Assim, não fazia sentido criar o tipo de itens baratos que eram comumente usados em cidades normais. Bem, nem tudo são coisas boas. Isso é verdade. Os três aventureiros entraram nas antigas ruínas da Guilda dos Aventureiros, que havia sido completamente reformada em um posto comercial com uma placa pendurada. O interior era exatamente o mesmo de uma verdadeira Guilda dos Aventureiros. Uma compra, não é? São 5.000 lunas. Em troca de um conjunto de maionese, ketchup e xarope Ente? Desculpe-me, estamos sem creme. A única diferença talvez fosse que as recompensas podiam ser pagas em produtos diferentes do dinheiro. Eles estão sem creme? Disse Kazin. A maionese de wasabi ainda não chegou? Perguntou Fester. Os dois pareciam tristes. Gente, decidimos que seríamos pagos em dinheiro hoje, não é? Disse Zeno, cutucando-os levemente na parte de trás de suas cabeças. A moeda conhecida como luna circulava em Taloshen, mas ainda não havia muitos tipos diferentes de lojas. Assim, ainda havia muitos que negociavam mercadorias em vez de dinheiro. Ah, sim, disse Fester, animando-se novamente. Ele deu um sorriso brilhante quando entrou na fila e chamou a garota no balcão. Lina, estamos de volta. Bem-vindo ao posto comercial, disse Lina. Você está aqui para ser pago? Ou para uma troca? Ei, Lina, sou eu, disse Fester. Você está aqui para ser pago? Ou para uma troca? Lina repetiu. Ei, Lina. A recepcionista no balcão, Lina, que havia sido funcionária irregular da Guilda dos Aventureiros da 7ª Vila de Cultivo, deu um sorriso profissional para seu amante, Fester, mas seu sorriso estava ficando cada vez mais rígido. Lina? Estou tentando te dizer, estou trabalhando agora. Ela gritou. Estou feliz que você não está ferido, eu estava preocupado, eu te amo. Se você está satisfeito com isso, apresse-se e entregue seus materiais e escolha se quer dinheiro ou mercadorias em pagamento. Ok. Fester rapidamente colocou os materiais que carregava no balcão. Kazin e Zeno gesticularam para Lina pedindo desculpas atrás dele. Aliás, era assim que as coisas aconteciam normalmente para Fester e Lina. Ela já tinha um controle firme sobre ele, mas provavelmente estava perfeitamente bem para Fester. Apenas pedras mágicas além da prova de extermínio, hein? Ah, você conseguiu, não foi? Você alcançou seu objetivo de derrotar os goblins bárbaros apenas com vocês três, disse Lina. Ok, isso dá 500 lunas no total. 500 lunas, hein? Fester murmurou. E não é como se eu avaliasse mais baixo porque estou com raiva, mas... Esses são os preços de mercado, disse Lina. As recompensas de extermínio e as pedras mágicas dos monstros que o grupo de Kazin havia caçado valeriam mais de 2.000 baús em uma guilda de aventureiros no Ducado de Artner. No entanto, eles valiam apenas 500 lunas em Taloshein. Isso ocorreu porque havia exploradores mortos-vivos titãs e carniçais de qualidade. Eles não eram registrados na Guilda dos Aventureiros, mas estavam fazendo essencialmente a mesma coisa, então esse termo de repente começou a ser usado. E porque a frequência de encontrar monstros nos arredores de Taloshein e masmorras estava em alta. E a existência de Vandaliel era a razão disso. Monstros de nível 4 apareciam com frequência e mais de 2.000 exploradores os caçavam habitualmente. Assim, era inevitável que a recompensa por exterminar monstros fosse menor do que no mundo exterior. Além disso, os itens mágicos de toda a cidade eram alimentados pelo estranho mana de Vandaliel, então a demanda por pedras mágicas era menor do que no mundo exterior também. Até que as pessoas das aldeias de cultivo chegassem, a maioria dos cidadãos de Taloshein possuía habilidades de luta no nível dos aventureiros da classe C, mas isso significava que se alguém quisesse ganhar a vida como explorador, eles precisavam ser capazes de lutar pelo menos bem como um aventureiro de classe C. É muito difícil aqui, disse Kazin. Bem, só precisamos aguentar até ficarmos mais fortes, disse Fester. Vamos fazer nosso melhor. Você tem razão. Nossos níveis também aumentaram, disse Zeno. Conteúdo patrocinado. Por favor, faça o seu melhor, disse Lina. Não me importo de ser um casal trabalhador, mas não pretendo sustentar Fester sozinho. Depois de receber o pagamento, Kazin e seu grupo fizeram planos para comer junto com Lina assim que seu horário de trabalho terminasse e depois deixassem o posto comercial. Tendo um lanche leve de comida dos carrinhos, eles se dirigiram a uma casa de banho para lavar o suor que haviam trabalhado no calabouço. Há pouco tempo, eu disse que era duro, mas se você me pedisse para sair deste lugar, eu recusaria, disse Kazin. Eu também, Fester concordou imediatamente.
Eu definitivamente recusaria também, disse Zeno. A comida meio comida do carrinho ainda estava em suas mãos. Kazim comeu um cachorro-quente, enquanto Fester e Zeno comeram hambúrgueres. Com uma única mordida, suas bocas se enchiam de suco de carne e molho. Eles sentiam nos dentes a textura agradável de alface e cebola picada, e o pão macio e fofo absorvia tudo perfeitamente, não permanecendo na boca por muito tempo. Uma vez que tudo isso fosse engolido, eles iriam querer um segundo gole. Estes estavam sendo vendidos por 5 lunas cada. E eles não estavam sendo vendidos por um chefe conhecido que administrava uma barraca de comida escondida, mas uma barraca normal que atraía exploradores entrando e saindo do posto comercial. Quem os fazia era um ex-aldeão das aldeias de cultivo, assim como Kazim e seus amigos. Quanto você teria que pagar para comer algo tão delicioso na cidade de Nierki, eu me pergunto, disse Kazim. Pão branco, carne, vegetais frescos e molho, cerca de 10 baúns? Teve aquela vez que nosso instrutor nos ofereceu carne de orc frita, lembra? Isso foi cerca de 10 baúns, aparentemente. E este pão é claramente mais macio do que o pão que eles vendem na cidade também. Então, cerca de 20 baúns? Os 3 olharam para os lanches em suas mãos novamente. Cachorros quentes, pedaços de carne chamados salsichas que foram criados por meio de tecnologia desconhecida, ensanduichados em pão macio. Hambúrgueres tão cheios de suco de carne que era difícil imaginar que fossem simplesmente feitos de carne picada em forma de rissóis, junto com cebola, alface e ketchup para dar uma textura incrível. Essa comida era apenas 5 lunas. As diferentes moedas não valiam exatamente o mesmo, mas a comida que poderia ser comprada na cidade de Nierki por 5 baús era sanduíches com pão integral e carne seca, com um molho não identificado, verduras secas e molho de feijão, com alguns pedaços de carne se você tiver sorte, uma grande porção de arroz misto. O último item que Zeno mencionou, arroz misto, era algo feito quando o dono da barraca refogava qualquer ingrediente que tivesse adquirido barato naquele dia com arroz do sul. Os ingredientes podem ser carne ou peixe, dependendo do dia, por isso, mesmo comprando na mesma barraca, podem ser um sucesso ou um fracasso. O ponto de venda era sua quantidade e preço barato. Em vez de ter nas mãos os banquetes transformados naquele tipo de comida, talvez fosse melhor aceitar pequenas mudanças com uma risada. A propósito, por que eles são chamados de cachorros quentes? Não é porque eles são feitos de carne de Hell-On? A carne do cão infernal é comestível? Não é só porque esse era o nome usado para isso no outro mundo? Assim como taiyaki e sanduíches cubanos. Após essa conversa, os 3 terminaram o lanche e entraram no balneário. Aliás, o número de cidadãos não titãs havia aumentado, então havia banhos de tamanho humano também. Titãs mortos-vivos às vezes decidiam usá-los para banhos de meio corpo, no entanto. Viemos dar um mergulho, sogro-san, disse Fester. Eu já disse, é muito cedo para me chamar assim. Gritou o Ezoiagi da loja de pau para toda a obra, o pai de Lina. Em Talochein, que não tinha interação com outras cidades e onde todos os cidadãos receberam casas, não havia necessidade de pousadas. Vandaliel havia oferecido a ele um cargo de oficial civil, mas o Oyagi recusou, dizendo que o trabalho oficial não combinava com ele. Então ele agora estava trabalhando nesta casa de banho. Parecia que ele pretendia economizar dinheiro e ter outro negócio funcionando quando Talochein começasse a fazer comércio com outras cidades. Os 3 aventureiros pagaram a entrada, tiraram a roupa e entraram nas termas. Aliás, esta casa de banhos era segregada por gênero. As casas de banho mistas eram locais de encontro entre homens e mulheres, então Fester não iria a elas. Banhos são ótimos, hein? Disse Kazim, e os outros 2 concordaram rapidamente. Os 3 nunca haviam tomado banho com água quente antes de virem para Talochein. Não havia fontes termais convenientes no Ducado de Sauron ou nas aldeias de cultivo, e eles não tinham condições de aquecer grandes quantidades de água. No Japão moderno na Terra, as pessoas esquentavam água livremente, mas em Lambda, não se podia aquecer água sem coletar lenha, usar itens mágicos caros ou aprender a magia do atributo fogo. Conteúdo patrocinado. Mesmo que quisessem usar lenha, a madeira não queimava facilmente, a menos que fosse seca primeiro. Isso levaria tempo e esforço. Não era algo que se pudesse fazer todos os dias só para tomar banho. Mas banhos quentes podem ser facilmente obtidos em Talochein por um preço barato.
Mais recentemente as caldeiras eram alimentadas por flame ghosts em vez de combustível, por isso também era gentil com o meio ambiente. Os ghosts podiam receber um salário considerável apenas por ficarem parados, então aparentemente era um trabalho popular de meio período. E o sabão também é barato. Uma vez vi uma barra de sabão na cidade de Niarki à venda por 100 baúns, mas aqui são apenas 3 lunas. Eles são feitos de gordura de monstro, se bem me lembro. Os mais baratos são. Os de fruta são mais caros, mas cheiram melhor. As meninas ficam felizes quando as recebem de presente. De repente um homem Go chamou os 3 com uma voz que parecia um rosnado. Ah, Bodan-san. Olá, disse Fester. Parecia que o Go chamado Bodan era um explorador como Kazin e seus amigos, e eles já haviam se visto antes. Fester, eu sou Baden, disse o Go. Me desculpe. Embora Fester realmente o tivesse visto antes, parecia que ele o havia confundido com outro Go. Mas isso provavelmente não poderia ser ajudado. Os homens carniçais tinham rostos de leões que eram muito diferentes em estrutura dos rostos humanos, então eram difíceis de distinguir, a menos que alguém estivesse acostumado a vê-los. Era ainda mais difícil nas casas de banho, onde ficavam completamente nuas. A propósito, Baden-san, por favor, conte-nos mais sobre este sabonete, disse Kazin. Quanto vale isso? Perguntou Zenon. Kazin e Zeno, que experimentavam a solidão de ser solteiro todos os dias, agora estavam absortos na conversa. Então Baden realmente não parecia se importar por ter sido confundido com outra pessoa. Na época em que Kazin e Zeno chegaram à conclusão de que o sabonete de mel que havia começado a ser vendido recentemente poderia ser um bom item para dar de presente. Apesar de não ter para quem presentear, Baden saiu do banho e foi embora. Além de Baden, havia também Anubises, goblins negros, orcuses e titãs mortos-vivos lavando seu suor nesta casa de banhos. Embora um grupo em particular entre eles não suasse, todos das aldeias de cultivo ficaram surpresos quando se mudaram para Talosheim, mas logo se acostumaram. Havia uma sensação de unidade fornecida pela habilidade fortalecer seguidores, mas também havia o fato de que a conversa com essas raças foi surpreendentemente boa. Houve até um evento para incentivar a interação entre os antigos moradores e os novos. O maior problema que ocorreu foi uma briga estourando. Não havia nenhuma hostilidade feroz se desenvolvendo. Talvez fosse bom que as aldeias de cultivo fossem uma mistura de refugiados de várias raças. E havia uma única frase que satisfazia a todos quando se tratava de seus vizinhos estranhos. Todos são normais em comparação com Vandaliel. O próprio Vandaliel provavelmente teria ficado infeliz ao ouvir isso, no entanto. Mas há algumas partes sobre ele que são como uma criança normal, certo? Sim, é fácil dizer o que ele está pensando. Se Pablo Marton tivesse ouvido essas palavras enquanto ele ainda estava vivo, ele teria questionado sua sanidade, mas Kazin e seus amigos estavam falando sério. Vandaliel estava inexpressivo e sua voz era monótona. Mas se alguém olhasse para outros lugares além de seu rosto, era inesperadamente fácil dizer o que ele estava pensando. Ele expressou emoções como perturbação e surpresa através de seus braços e pernas, assim como seu cabelo que recentemente se tornou capaz de se mover livremente. Ele provavelmente estava usando outras partes de seu corpo além do rosto para expressar suas emoções, porque sabia que sua própria expressão e voz nunca mudavam. Quando ele estava nervoso, ele parava de expressar qualquer emoção, de modo que era fácil de entender. Kazin e seus amigos perceberam isso porque ainda viviam na vila de cultivo, então era natural para eles tratarem Vandaliel normalmente. Se Vandaliel ouvisse isso, ficaria bastante chocado ao perceber objetivamente que sua idade mental havia regredido. No entanto, Vandaliel tinha quase 8 anos. Incluindo o tempo que passou na Terra e na origem, ele estava na casa dos 40 anos, aproximando-se do final da meia-idade. E parece que ele fica deprimido quando as pessoas o chamam de assustador ou monstruoso, disse Kazin. Vamos ter certeza de que não fingimos medo dele. Kazin, não foi você que gritou depois de encontrar Vandaliel inesperadamente em uma casa de banho outro dia? Zenon apontou. Não, isso foi. Não pode ser evitado, certo? Vocês também estavam com medo. Uma vez, enquanto Kazin estava submerso no banho, Vandaliel, que na verdade havia entrado no banho antes com a cabeça submersa, não tendo aprendido da última vez, levantou-se silenciosamente ao lado de Kazin. Ele aparentemente estava com os olhos fechados enquanto estava submerso e simplesmente subiu para respirar.
mas ainda assim foi surpreendente para Kazin. Kazin não poderia ser culpado por dizer que sua reação não poderia ser evitada. Bem, suponho que você esteja certo. Eu também não o notei, apesar de ter a habilidade de detectar presença. Lembrando dessa lembrança que feriu seu orgulho de escoteiro, Zeno começou a se sentir deprimido. Conteúdo patrocinado. De qualquer forma, vamos garantir que não digamos nada como assustador sobre ele. Você tem razão. E então os três decidiram como tratariam seu amigo, que também era o rei de Talochein. Já era crepúsculo e a luz do sol refletida pelos espelhos de Mercúrio havia diminuído. Os três que se dirigiam ao local onde haviam combinado se encontrar com Lina, tiveram seu interesse atraído por uma multidão que se aglomerava perto de onde passavam. Mais de uma dúzia de crianças brincavam em um playground construído em um terreno aberto. Kazin e seus amigos estavam acostumados a ver isso. Na Terra, a visão de crianças saudáveis brincando nas típicas caixas de areia, escorregadores, trepa-trepas e barras de ferro pode trazer um sorriso ao rosto. No entanto, o mesmo não poderia ser dito sobre a visão de um grupo de crianças todas com o mesmo rosto brincando em um parquinho, movendo-se silenciosamente sem soltar uma única risada, parecendo vazias como bonecas. Assustador, Kazin e seus amigos sussurraram. Ao mesmo tempo, Vandaliel os notou. Ah, que coincidência! Naquele momento, os contornos dos incontáveis Vandalieus desapareceram e se reuniram num único Vandaliel físico. Felizmente parecia que ele não tinha ouvido o que Kazin e seus amigos haviam sussurrado. O que você estava fazendo? Kazin perguntou. Eu construí um parque para as pessoas relaxarem e as crianças brincarem, então estava apenas testando se havia algum problema com o equipamento de recreação que instalei, respondeu Vandaliel. Talochein nunca teve um parque para começar, então parecia que Vandaliel havia dito, vou apenas mover um pouco para o lado. Desmontou e reconstruiu os prédios em seus novos locais e usou o espaço recém-criado para construir um parque. E ele aparentemente estava testando o equipamento de playground que havia feito, alterando as formas dos materiais usando o próprio Golem Transmutation. Um parque Tem lugares assim nas grandes cidades? Perguntou Zeno. Quem sabe? Não havia nenhum em Ninelan. Mas é conveniente ter lugares como este, disse Vandaliel. Então é assim. Kazin e os outros não conseguiam realmente entender o motivo de fazer o esforço de construir um parque ou ver seu valor, mas Vandaliel simplesmente pensou, seria bom ter um. Então ele não poderia dar uma explicação detalhada, qualquer. Os parques tinham todos os tipos de benefícios, sendo lugares onde as crianças podiam brincar à vista dos pais, onde os pais podiam interagir uns com os outros e onde várias atividades recreativas podiam ser realizadas. Então, você terminou de inspecioná-lo? Fester perguntou. Sim, disse Vandaliel. Então que tal jantar cedo conosco? Vamos encontrar Lina agora, disse Fester. Se você não se importa de comer no Castelo Real, respondeu Vandaliel. Estou planejando usar minha nova panela para tentar fazer novos pratos hoje. Você está falando sério? Sorte a nossa! Kazin exclamou. Então, o que você está fazendo? Perguntou Zeno. Curry naan. Curry o quê? Estou fazendo naan. TLN asterisco. Não igual naan como em pão naan, mas nan significa o que em japonês. Parecia que Vandaliel havia construído um forno tandoori e pretendia fazer curry indiano antes do curry oriental. Eu disse que faria isso quando Fester e Lina se casassem, explicou Vandaliel. A propósito, estamos quase concluindo a primeira etapa da coleta de informações, então a expedição do creme vai começar para valer. O que vocês três estão planejando fazer? Ah, isso! Lisarmen, ainda queremos nos treinar mais. Discutindo o novo prato que Vandaliel planejava fazer e a próxima expedição, os quatro sorriram enquanto se dirigiam ao local onde encontrariam Lina. Conteúdo patrocinado.